Eu nasci em Minas Gerais, Juiz de Fora. Com 1 ano de idade fui para São Paulo. E em São Paulo vivi boa parte da minha vida, mais de 50 anos. Minha infância foi normal, foi uma infância tranquila, mas num certo momento da minha infância eu tive contato com a cultura da Índia. Eu, com 10 para 11 anos, eu estava lendo um livro que meu pai comprou quando a minha mãe engravidou de mim, que tratava sobre discos voadores. E nesse livro, um dos autores faz uma tentativa de historiografia das aparições de discos voadores. E aí ele diz no livro que existia um texto indiano escrito em sânscrito que ensinava a construir um disco voador. Na verdade é um texto de Vastuvidya, um texto de arquitetura, que ensina como construir um vimana. Vimana é uma parte do templo, mas é também uma nave, um palácio voador, palácio flutuante, que ele achava que era um disco voador. Aquilo acendeu a minha curiosidade, né? Então eu pensei, vou estudar sânscrito para ler esse livro e aprender a fazer um disco voador. E o tempo passou, os discos voadores saíram do meu foco de interesse, mas a língua sânscrita não. E o yoga veio por causa da língua sânscrita. Fiz o curso de sânscrito da Universidade de São Paulo. Na época que eu fiz, prestava vestibular para sânscrito. E a maior parte dos meus colegas fantasmas, que não apareciam no curso, era o time de futebol de letras da Universidade de São Paulo, que prestava o vestibular porque era fácil entrar no curso de sânscrito, ninguém queria fazer curso de sânscrito, né? Então, mas eu fiz o curso aqui no Brasil e demorei para ir para a Índia, demorei para visitar o país de origem do yoga. Mas eu comprei muitos livros, importei muitos textos da Índia e fui fazendo meus estudos por minha conta, né? Lá no Centro de Estudo de Yoga Narayana, a professora Maria Helena de Bastos Freire, já falecida, é uma pessoa que tinha muito interesse em dar profundidade nos cursos, na formação de instrutores de yoga. E ela tinha muitos livros e me emprestou vários livros desses. Então, muitas das leituras que eu tive no começo foram leituras da biblioteca dela, né? Então, ela me deu um apoio muito grande no começo dos meus estudos. O yoga especificamente foi uns 15 anos, mais ou menos. Eu estava procurando, naquela época era meio difícil de achar um bom instrutor, então tinha muito farsante por aí. Mas eu fui me introduzindo no assunto, procurando literatura, importando livros, comprando livros da Argentina, que era o que tinha muito por aqui. E fui começando a me instruir no caminho do yoga. Mas a visão que eu tinha do yoga naquela época era muito confusa, porque a literatura era confusa. Eu sabia que era alguma coisa boa, mas não sabia por quê, não sabia exatamente o que ela tinha de bom, né? Os alunos começaram a me cobrar uma tradução. E o que eu fazia era procurar uma tradução já feita, porque eu não sabia quanto trabalho que aquilo podia me render, né, que podia me dar, mas eu acabei fazendo. Tardei um pouco, mas fiz. Foi um trabalho de pesquisa que me afastou um pouco das traduções existentes, mas por outro lado, com a leitura que eu fiz, eu consegui entender melhor os Sutras de Patanjali. E, portanto, os meus leitores conseguiram entender melhor também os Sutras de Patanjali. O que eu fiz para os meus 30, 40 alunos desfrutarem daquela tradução e eu poder dar minhas aulas. O meu objetivo era esse. Então era feito em gráfica de conveniência, eu imprimia 10, 15, 20 e vendia para os alunos para eles terem aquele material de referência em mãos. Mas aí eu percebi que a publicação estava fazendo sucesso,
porque quando eu cheguei para mais de 500 publicações, eu não tinha tantos alunos assim, né? Então, mais de 500 exemplares vendidos, eu percebi que havia um interesse maior, eu vi um público maior interessado naquele trabalho, naquela obra. A editora que publica hoje essa tradução se interessou de fazer um trabalho bem feito, um trabalho não uma publicação doméstica como eu tinha, né? Olha, o yoga, na verdade, ele nasce de uma metáfora, porque a raiz yud, que dá origem ao termo yoga, ela significa uso, ajustamento, adequação, e originalmente representava, ela designava o atrelamento dos cavalos, da parelha de cavalos à carruagem, né? Então era uma designação bem técnica, bem prosaica, né? Mas esse termo foi usado figurativamente para representar o atrelamento da mente, em lugar dos cavalos, à carruagem que era o si mesmo, o Atma. Isso aparece inicialmente num verso do Rig Veda, o verso 1 do hino 81 do quinto Mandalam do Rig Veda. Isso evoluiu, essa mesma frase foi aparecer depois num conjunto de 5 frases, numa sequência de 5 frases. E isso aparece no Yajurveda branco, na recensão Madhyandina, e que mostra que a ideia evoluiu, né? Ela se desenvolveu um pouco mais. Mas esse atrelamento ali no Yajurveda ainda está ligado muito ao ritualismo, porque o Yajurveda é o Veda do ritual de sacrifício, do Yajna, de onde ele tira o nome Yajurveda, né? Então, ali nós percebemos que a ideia do yoga como ajustamento do indivíduo a si mesmo começa a ganhar corpo. Mas isso só aconteceu de fato nas Upanishadas, né? Nas Upanishadas o yoga se torna o ajustamento do eu a si mesmo explicitamente, né? Da mente, dos sentidos controlados pelo si mesmo, pelo Atma. Então isso vai aparecer efetivamente na Shvetashvatara Upanishad, em um conjunto de 15, 16 frases, que já é um rudimento da doutrina do yoga. Onde o yoga em resumo, é simplesmente o assentamento da mente sobre o si mesmo, sobre a nossa natureza autêntica, a nossa verdadeira natureza. E isso vai ser detalhado na Bhagavad Gita, que vem depois da Shvetashvatara Upanishad. E da Bhagavad Gita isso salta mais 200, 300 anos, salta para os Sutras de Patanjali, onde ele ganha a forma final como doutrina. E daí para frente essa doutrina foi fixada nesse formato dado por Patanjali. Então é um caminho, um trajeto que tem pelo menos uns 2000 anos, porque o Mandala 5 do Rig Veda é um dos mais antigos. E a primeira aparição, primeiro germe da ideia já estava ali, da ideia do yoga já estava ali. Então o yoga levou uns 2000 anos para se desenvolver, para ganhar o formato doutrinário, pelo menos isso. Patanjali, nos 3 primeiros sutras, ele faz 3 afirmações importantes. Primeiro, ele começa com a palavra Atha. Atha, ela abre aspas, ela abre uma citação. Essa citação é fechada pela palavra iti, que é a última palavra do texto. Então, os sutras do yoga inteiro, os 196 frases dos sutras do yoga, são colocadas por Patanjali como uma citação. Ou seja, ele está se negando a aceitar a autoria dos sutras. Então, ele não é o autor dos sutras, ele está apenas citando. Por quê? Porque os sutras do yoga, eles sistematizam, eles compilam o resultado de séculos de debates públicos que aconteciam pelo norte, pelo centro da Índia,
que tinham por objetivo aperfeiçoar, era uma seleção natural que ia acontecendo para aperfeiçoar os sistemas filosóficos que eram propostas, as ideias que eram propostas. Então o yoga foi uma dessas teses vencedoras dos debates públicos, que foi sistematizada. Então Patanjali não se arroga a autoria nenhuma. Ele coloca ata e termina o texto com iti. Então ele está colocando tudo entre aspas e dizendo eu estou só apresentando isso. O resto da primeira frase, que é Yoga Anushasana, significa aqui está o postulado do yoga. O Anushasana é um assunto que não deve ser discutido, não deve ser debatido, ele já foi debatido. Ele é um axioma, ele é um postulado, ele é algo que já foi resolvido e que agora está aí para disposição para resolver a vida das pessoas, né? Então, primeiro, citação. Segundo, é um assunto para não ser mais debatido. E terceiro, ele define o yoga, né? Yoga é o recolhimento das atividades de Chitam, da mente, a mente como Chitam, não como Manaha, né? Há uma sutileza aqui, uma diferença que demandaria um pouco mais de explicação. Mas ele continua essa explicação na terceira frase, onde ele diz, então, aquele que vê se estabelece, se manifesta na sua forma autêntica, Svarupe. Svarupe é na sua forma própria. E isso é exatamente o que dizia o conceito original embrionário do yoga lá no Rigveda, né? Ou seja, você ajustar a mente e os sentidos ao Dharma. Aqui o Svarupe significa o seu próprio Dharma, o seu Svadharma. Então você poderia substituir por Svadharme, daria a mesma coisa. Então o Patanjali ele está definindo o yoga de uma forma muito simples. Recolhe-se as atividades da mente, se retira elas do mundo, da dependência do mundo, do apego às coisas externas, e internalizada, a mente se ajusta àquele que vê. Aquele que vê é o si mesmo. Si mesmo ele apenas observa, ele é apenas o observador. Ele não é objeto de observação. Então, ajustado a esse observador, o yoga se manifesta. Então, ele se torna presente na sua forma autêntica quando a mente se recolhe e abandona o apego aos desejos e aos estímulos externos. O yoga de Patanjali é uma reeducação da percepção. A mente tem um funcionamento curioso. A mente na Mandukya Upanishad é apresentada como um elemento intermediário que se coloca entre o eu do corpo e o eu do coração. O eu do coração está acima, o eu do corpo está abaixo e a mente está no meio. A Mandukya Upanishad enuncia os nomes desses eus como sendo Vaishvanara, o eu do corpo, que significa aquele que está em todo mundo, que pertence a todas as pessoas, que é visível para todos. Taijasaha, que significa cintilante, brilhante e vaidoso, num certo sentido, como é o eu da mente. E Prajnaha, o do coração, que significa aquele que funciona baseado na intuição. Prajna é intuição, aquilo que se lança ao nosso conhecimento, à nossa percepção direta. A mente, então, ela está entre um e outro e ela apresenta um problema para nós. Ela é aquele elemento da nossa estrutura que pode se vincular ao falso. O coração é sempre verdadeiro, o corpo é sempre verdadeiro, o corpo não mente, o corpo obedece à mente. O coração não mente, o coração é a presença de espírito. A gente usa essa expressão em português, né? Presença de espírito. É a presença de espírito, é a resposta intuitiva, a resposta que o nosso eu mais profundo dá às situações com as quais nos deparamos. Mas a mente não. A mente ela estabelece conexões e relações e valores, etc., que nem sempre são verdadeiros. Ela vê dois objetos pretos e diz que esses objetos estão relacionados.
Ela vê dois objetos redondos e diz que esses objetos estão relacionados. Ela cria relações. E a mente é a fonte do problema. É a mente que faz a desconexão do corpo em relação ao coração. Então, essa visão da Mandukya Upanishada, que predica a integração dos três em um só, que vai se tornar o quarto, Turiya, né? Essa integração dos três é a proposta do yoga. É exatamente a proposta do yoga. Então a mente é apresentada por Patanjali como um núcleo dentro de nós, que é um núcleo que se vincula aos objetos e às ações, aos objetos externos e às ações que nós pretendemos realizar. E esse núcleo não é um só, ele é uma multiplicidade, é uma grande quantidade de núcleos. Porque, por exemplo, se eu estou aqui conversando contigo e eu escuto um ruído de um veículo passando na rua, eu não paro de pensar no que eu estou falando para você, mas minha mente avalia no mesmo momento o que está acontecendo lá na rua. E a minha memória me chama aqui para um evento que aconteceu ontem e outros estímulos, o frio, o calor. Tudo isso vai acontecendo simultaneamente e a mente vai tratando todos esses estímulos, todas essas ideias como núcleos independentes, como se fossem indivíduos independentes, vinculados por um princípio que se chama Ahankara, que faz com que todos eles digam que sou eu. Então, não importa quantas ideias diferentes estão concorrendo dentro da minha mente, pedindo a minha atenção, todas elas dizem que sou eu que estou querendo a atenção. Então esse é o funcionamento da mente. A mente não funciona exatamente como uma máquina unificada, integrada, mas ela funciona mais como um parlamento, como uma assembleia de núcleos distintos que correspondem a ideias que foram compostas na nossa mente ao longo da nossa vida. Por exemplo, eu estou andando na rua, olho para a vitrine de uma doceria, vejo um docinho que eu gosto e crio um vínculo com esse doce, o desejo, um vínculo de desejo. E aquilo se transforma num núcleo dentro de mim que me faz de vez em quando lembrar daquele doce e sentir o desejo e quem sabe me mover a buscar esse doce. É assim que funciona cada um desses núcleos na minha mente. Então, um núcleo me leva para o estudo, outro núcleo me leva para uma prática de ginástica, por exemplo, outro núcleo me leva a tocar um violão, outro núcleo me leva a buscar um amigo, telefonar para um amigo, outro núcleo me leva a procurar uma roupa que eu acho bonita, um outro núcleo me leva a me preocupar com a conta que eu tenho para pagar, o outro me leva a buscar o meu trabalho para ver se eu consigo mais dinheiro para fazer uma viagem que o outro núcleo está pedindo para fazer. Então, a mente vai sendo uma multiplicidade e esses núcleos vão se formando predominantemente com base em estímulos externos, vínculos que nós estabelecemos com o mundo externo. Daí a necessidade que Patanjali diz de recolher as atividades da mente, recolher as atividades do Chitam, e Chitam é o nome desse núcleo, recolher as atividades da mente de modo que o eu profundo possa se manifestar, possa dar as caras e dizer, peraí, eu é que comando isso aqui. Quem é o comandante? O comandante sou eu. E esse núcleo ele diz lá no 4º capítulo, entre muitos titânios, muitos núcleos mentais, esse é um que tem a capacidade de promover o Nirodhana, o recolhimento. Ele é aquele que é capaz de fazer o recolhimento e fazer manifestar-se dentro de nós o eu verdadeiro, a nossa verdadeira natureza. Então esse núcleo central, esse núcleo que é o único que tem acesso ao coração, esse núcleo básico da nossa mente, ele é nossa âncora, o nosso fundamento. É nele que nós devemos nos apoiar. Se nós nos apoiamos nele, os outros gravitam em torno dele como uma nuvem, que Patanjali chama de nuvem do Dharma. Então,
Para a nossa mente ser uma nuvem do Dharma, para a nossa mente estar assentada, equilibrada em torno do nosso eu verdadeiro, é preciso estabelecer uma voz de comando sobre todos esses núcleos, botar uma ordem na casa, fazer a mente se assentar e se desconectar dessas coisas do mundo externo. Esse é o funcionamento da mente na visão yógica do Patanjali. As duas pernas do yoga são abhyasa e vairagya, desapego e exercício continuado, repetição. Então, o que a gente faz uma vez só e não faz mais, não faz efeito. E o que a gente faz com interesse, com ansiedade, também não dá resultado. Então é preciso estar desapegado e trabalhar sistematicamente o seu yoga, né? Agora, o problema é que o yoga depende da mente funcionar sem perturbação. E Patanjali diz logo no início do Sutra de Yoga que a mente pode funcionar perturbada ou não perturbada. Klishtaha ou aklishtaha. Então, a mente perturbada é uma mente tomada pela ignorância, pela avidya. Avidya é falta de sabedoria. E o que poderia vencer a falta de sabedoria? Porque a falta de sabedoria invoca outras perturbações, né? Como asmita, a egoidade, raga, que é desejo, dvesha, que é aversão, ou abhinivesha, que é o desejo de fazer parte. Então, essas perturbações todas são consequências de avidya. Mas ele diz no texto que o segundo capítulo, que é o capítulo da sadhana, que é o capítulo do método, da metodologia do yoga, esse capítulo pode ser resumido numa expressão que ele usa no próprio capítulo, que é vidya hanopaya. A vidya hanopaya. A vidya é a falta de sabedoria. Hana é a destruição. E o paya é o método. O método, o caminho da destruição da falta de sabedoria. Então, a Vidya Hanupaya, quem promove a Vidya Hanupaya, que é a única força capaz de produzir isso, é Viveka, é o discernimento. Porque a falta de sabedoria consiste justamente em ver o eterno naquilo que é perecível, o agradável no que é desagradável. E assim por diante, quer dizer, você vê de olhos fechados. Então, o método do yoga, o método de destruir a perturbação da mente, consiste basicamente em abrir os olhos. Olha as coisas do jeito que elas são. Os componentes do yoga, os 8 componentes do yoga que caracterizam o Ashtanga Yoga, né, o yoga de 8 angas, 8 componentes, são o compromisso que o yoga doutrinário tinha com a visão embrionária do yoga doutrinário que aparece no Rigveda, que aparece no Yajurveda e que aparece nas Upanishadas mais antigas. Então, essas Upanishadas, como a Shvetashvatara Upanishada, ela fala sobre buscar um assentamento, um assento confortável. Não é uma postura corporal confortável, mas um assento confortável, onde a mente não encontre elementos de distração, controlar o prana e o apana, né? Junto com o ar que circula pelo nariz e assim por diante. Quer dizer, são os elementos básicos de recolher os sentidos e a mente, trazer os sentidos e a mente para dentro, para alcançar a tranquilidade necessária para vislumbrar e para manifestar o eu verdadeiro que é dentro de nós, porque ele é extremamente sutil.
mais sutil do que o sutil, mais leve do que o mais leve. Nas Upanishads ele é descrito como algo extremamente sutil e delicado. E que se a gente não tiver tranquilidade na mente, a mente não reflete, não expressa esse eu verdadeiro, essa nossa natureza interna. Então os 8 angas são o conjunto alternativo ao Viveka. Porque o método de Patanjali, eu acho que com mais justiça seria o Viveka. Para dizer que o método de Patanjali são os 8 angas, os 8 angas não foi Patanjali que apresentou. Os 8 angas já existiam na literatura anterior, já existiam embrionariamente, ele só sistematizou. Mas o que seriam esses 8 angas? Seria um conjunto de práticas simultâneas. Não é que eu tenho que fazer um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Lá no fim eu chego no Samadhi, né? Chego no Samadhi. Samadhi é uma condição que eu alcanço a cada momento, em vários momentos da minha vida. No momento em que eu encontro paz, tranquilidade, no momento em que eu manifesto a minha natureza verdadeira, no momento em que eu assumo o comando sobre a minha vida, eu estou em Samadhi. Então, Samadhi não é o último passo de uma sequência de passos, ele é um passo que se dá junto com os outros. Mas eu tenho os dois primeiros, um dos dois primeiros componentes, dois primeiros angas, Yama e Niyama, eles são regras de comportamento e atitude em relação ao outro ou em relação a si mesmo, Niyama. Nessas regras dos niyamas, nós temos tapaha, svadhyaya, ishvara pranidhana. Que são chamados por Patanjali de Kriya Yoga, o yoga do fazer, o yoga da ação. Ou seja, o ajustamento da ação, que está dependendo de tapaha, que é purificação. Tapaha significa queimação, mas é traduzível por purificação, porque purificação se fazia pelo fogo. Svadhyaya, que é o estudo por si próprio, ou seja, você aprender as coisas com a sua inteligência, não com a inteligência dos outros. E o Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao Ishvara, erroneamente tratada como se fosse entrega a Deus, porque a visão do religioso cai direto, Ishvara é sinônimo de Deus, né? Os jesuítas, quando traduziram a Bíblia para o sânscrito, traduziram Deus por Ishvara. Então, Ishvara é aquele que tem a vontade. A entrega a Ishvara é a entrega ao Atma, ao Paramatma, o Atma supremo dentro de nós, o si mesmo mais profundo que nós temos dentro de nós. Então, isso é a forma primitiva do yoga, esses 3 componentes do segundo anga, já são por si só o yoga. Então ele resume todo o yoga, e é o que Patanjali chama de Kriya Yoga, ou seja, o ajustamento da ação, do fazer. Então há muitos métodos dentro do método, pelo que parece, né? Ou seja, os 8 angas não são o método do yoga. O método do yoga são os 8 angas, de um lado, os 3 componentes do segundo anga, o tapaha, svadhyaya e Ishvara Pranidhana, como Kriya Yoga, mas também Viveka sozinho já faz o efeito necessário, porque ele elimina a vidya. Tá certo? A reflexão é o caminho mental para desenvolver o Viveka, né? Desenvolver o discernimento. Porque o que deixa o discernimento de fora da nossa mente é o apego às explicações e justificativas que a própria mente teceu para nós. Então, quando eu me desapego dessas opiniões que eu firmei, que eu fechei dentro da minha mente, e começo a pensar como outra pessoa, começo a refletir, a reflexão é justamente esse exercício de imaginar outras opiniões, discordar da nossa própria opinião para ver se ela tem sustentação ou não. Então, quando a gente faz essas reflexões, a mente às vezes encontra um conforto maior, uma estabilidade maior,
numa outra visão que não é aquela que ela estava defendendo antes. Na tradição sânscrita não existe o bem e o mal, existe o verdadeiro e o falso. O falso é sempre o ruim, é sempre o mal, é sempre o errado. O falso, por definição, é algo que não existe. Se não existe, não pode dar sustentação para a minha vida. Eu não posso me apoiar sobre nada. Eu tenho que me apoiar sobre verdades, sobre o elemento verdadeiro. Isso é um axioma do hinduísmo que está até no brasão nacional da Índia, Satyameva Jayate, somente a verdade vence. Na Anurtam, continua a frase lá na Mundaka Upanishad, de onde foi extraído isso. Então, a verdade é um valor importantíssimo dentro do hinduísmo e dentro da tradição do yoga ela é imprescindível. Porque o que eu preciso é manifestar, o meu eu se manifestar no seu svarupam, na sua forma autêntica, na sua forma verdadeira. Então eu tenho que ser verdadeiro, senão eu não sou um yogi. Originalmente, o asana é o assentamento da mente. A mente se assenta e se assenta no espaço mítico, que é um espaço que está além do nosso mundo material, mas aquém da origem, aquém do universo unificado integrado que é Brahma. Então esse espaço intermediário, esse espaço onde o invisível se torna visível, esse espaço onde a narrativa se origina, tem a sua origem, a narrativa mítica tem a sua origem, é o espaço mítico, um espaço qualificado. A mente se assenta ali. Quando a mente se assenta no espaço mítico, ela é conduzida pelas narrativas a um estado de paz, conforto, estabilidade, que é o que ela busca. Então, por isso o asana era recomendado, para que a mente se assentasse, não para que o corpo se assentasse. Mas para que a mente se assentasse, se dizia para buscar um asana como assento, local de assentamento. E o asana era um punhado de capim-cu chá, que é o capim sagrado, ou a pele de um antílope negro, ou qualquer assento sobre o qual a gente se sentisse confortável e firme. Então esse assento era um lugar para se assentar. Originalmente era o assentamento da mente, era o local onde a mente ia se assentar. Posteriormente, já lá para o século IX, X da nossa era, começa a haver uma diversidade de descrições de colocação corporal, de postura corporal, que deve ser assumida quando se pratica determinado asana. Então veja só, quando se meditava, quando se medita, quando se coloca a mente num determinado assunto, esse assunto é um asana, a mente se assenta no assunto. Então, por exemplo, se eu meditar sobre montanhas, a minha mente se assenta sobre a montanha, ela se apoia naquela montanha. E aí nos textos tântricos mais antigos, há menção a formas de colocar as pernas e os braços e o tronco para acompanhar essa meditação, para acompanhar esse asana. E acaba que essas colocações corporais vão ser chamadas de asanas. Então o asana não foi uma invenção moderna enquanto postura corporal. Enquanto postura corporal já aparece na Índia antiga, mas não nas Upanishadas. Nas Upanishadas o asana é efetivamente da mente. Tanto é que há expressões como assentado ele vai a toda parte, viaja para todos os lugares e assim por diante, ou seja, algo que não se pode conceber que seja possível com o corpo, mas sim com a mente. Então o asana passou a ter uma natureza dupla, dual. Ele tinha ao mesmo tempo um sentido mental e ao mesmo tempo um sentido corporal. Quando o yoga chegou no século XIX, XX, começo do século XX, o asana foi restaurado apenas pelo seu aspecto corporal, como ginástica, embutido na luta pela independência da Índia, como uma ginástica nativa que ia deixar todo mundo sarado, todo mundo forte, para
para responder à provocação dos britânicos, que chamaram os indianos de fracos e efeminados. Então o asana era uma ginástica que ia ser colocada a serviço do processo de luta pela independência da Índia. Então o yoga virou ginástica corporal por causa dessa luta pela independência, por causa de uma distorção que houve na interpretação dos freedom fighters, né, dos lutadores pela independência, que começaram a exagerar no foco do fisiculturismo baseado no yoga. Sim, o yoga postural moderno nunca deveria ter se divorciado, ter se separado do yoga original. Mas essa separação se tornou inevitável devido às vaidades, aos conceitos distorcidos que foram surgindo ao longo da história. Então, por exemplo, o fato de se acreditar que existem vários tipos de yoga diferentes, isso atrapalha as pessoas, porque yoga é um conceito genérico, é um conceito de ajustamento de si a si mesmo, que não depende de opinião de um instrutor ou de outro, de um mestre de outro, não depende da opinião de ninguém, depende apenas da nossa busca interna por essa identidade real, a nossa identidade real. Isso é o yoga. Todo o resto é interpretação, todo o resto é visão parcial, todo o resto é visão de terceiros, de outras pessoas, que não é nem a minha personalidade, nem a minha mente, nem o meu eu verdadeiro, nem o meu si mesmo lá dentro, o Atma lá dentro de mim, mas é um terceiro elemento que não tem nada a ver com a minha vida. Então, o yoga postural moderno se divorciou da sua origem, da sua fonte, por várias razões, mas principalmente pela razão da luta pela independência da Índia, né? E ele precisa, para dar sustentação, para dar satisfação real para as pessoas, mais do que trazer saúde, trazer tranquilidade corporal, ele deve se juntar à sua forma original para trazer saúde espiritual, para trazer equilíbrio espiritual para a vida da gente. As pessoas hoje têm medo de falar em espírito, têm vergonha de falar em espírito, mas o espírito é o sopro, é o modo de ser, é a maneira como nós nos movimentamos, como nós agimos, como nós desempenhamos a nossa vida, nossas tarefas, nossas atividades no mundo. Então, está na hora da gente recuperar essa vida espiritual, essa identidade espiritual. E o yoga é um caminho muito bom para isso. E o yoga postural, se ele incorporar as ferramentas antigas do yoga, as ferramentas de reflexão, de meditação, de mergulho no si mesmo, de desenvolvimento do discernimento, do desapego, se ele incorporar isso na sua prática, se sair das vaidades pessoais e mergulhar na fórmula original do yoga, ele vai estar prestando um grande serviço para a humanidade, porque a herança da humanidade não é a ginástica. A herança da humanidade é o encontro real do ser consigo mesmo, o encontro, a confluência final da minha vida, de cada um dos meus atos, para o meu dharma, para a minha natureza intrínseca, para o meu compromisso com a natureza, para que eu possa, de fato, dizer para que eu vim aqui, por que eu nasci, para eu ter uma resposta para isso. O yoga nos dá essa resposta. Então, por que fechar os olhos para isso? Por que ignorar essa parte? Porque é a parte mais bonita, mais importante que o yoga tem para nos oferecer, né?